Que a graça e a paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, nosso único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Nesta feita eu queria que os irmãos tomassem posse da palavra de Deus e abrissem comigo capítulo 6 de Apocalipse, versos 7 e 8. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, santa, inerrante, infalível, autoritativa. Palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 6, versos 7 e 8, que diz: Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar, a espada, pela fome, com a mortandade, por meio das feras da terra. Até aqui. Vamos ainda orar ao Senhor. Senhor, nesta hora pedimos a Tua bênção, Tua misericórdia sobre nós. Senhor, perdoe os nossos pecados. Senhor, seja conosco, Tua igreja. Queremos louvar o Teu nome porque o Senhor está conosco. Tu és o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente. Queremos Te louvar por restaurar nossa vida. Queremos Te louvar, Te adorar, Senhor, porque estávamos perdidos e fomos achados, prostrados, e o Senhor nos ergueu, soergueu em Cristo. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela saúde que o Senhor nos concede. Tudo está em Tuas mãos. Nesta hora pedimos a Tua bênção sobre esse trabalho, a meditação, a pregação. Abençoa o Teu povo que há de ouvir a ministração da Sua palavra. Que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado através dela. Nós oramos pedindo o Teu consolo através da mesma. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, esse texto de Apocalipse que acabamos de ler fala sobre o quarto selo. São 7 selos ao todo. Então esse é o quarto selo. Eu gostaria de trabalhar esse texto por conta dos sinais do sinal que nós temos visto nesse tempo do fim. Então, o capítulo 6 fala sobre os selos e os cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavaleiro descrito aqui no capítulo 6 é o cavaleiro branco. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Vi, então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Esse aqui é o Senhor Jesus, vencendo e vencendo, saindo para vencer, com a coroa e com o arco na mão. Quem abre os selos é o próprio Cordeiro. E no segundo selo é o selo do cavalo vermelho, aonde diz aqui os versos 3, 4, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, esse cavalo vermelho tem a característica de tirar a paz da terra. Isso aqui é ordenado pelo Senhor mesmo. O Senhor ordenou, pelo seu decreto, a tirar a paz da terra. E os homens vão matar uns aos outros. Terceiro selo fala do cavalo preto. O cavalo preto tem a característica de uma balança na mão. Diz assim: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi
uma como uma que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então esse cavalo preto, a característica está na economia. Um cavaleiro a tirar paz da terra, onde os homens vão se matar a si mesmos, e a economia será atingida, dificuldade, privações. Então o cavalo vermelho e o preto estão associados, estão juntos nesse caos mundial. E aqui o 4º selo, é justamente a abertura do 4º selo do cavalo amarelo. Cavalo amarelo, que diz: quando o cordeiro abriu o 4º selo, veja que é o cordeiro que abre. Quem é o cordeiro? Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. A situação que nós temos passado aponta para o retorno eminente de Cristo. E aqui eu gostaria de dar nosso tema: o Covid e o retorno iminente de Cristo. A volta de Jesus está próxima. E ele disse que quando virdes sinais, ele estaria próximo. Em Mateus, quando nós abrimos a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 24, nós temos aqui vários indicativos dos sinais que antecedem a sua volta, né? Os apóstolos falaram para o Senhor lá no Monte das Oliveiras, quando estava com Jesus, e aproximou seus discípulos perguntando a ele: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então, os sinais apontam para a volta de Cristo e a consumação dos séculos. O Covid é uma realidade, é um sinal, é um fato. Então, lá em Apocalipse vimos que o cavalo amarelo abriu e saiu para matar a espada, a peste, a guerra, a fome e com as bestas feras. Então, nós estamos no tempo do fim. E o Covid está apontando para o retorno iminente de Jesus. E isso é muito sério, porque muitas pessoas não estão fazendo a leitura correta do que está acontecendo. E Jesus disse, e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O Senhor Jesus começa a dar uma relação aqui de sinais que vão acontecer antes da sua volta. E aqui fala: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremoto em vários lugares. Fomes, a fome, essa questão aqui foi descrita lá em Apocalipse, quando lemos lá. Fome, a 4ª parte da terra será morta pela fome. E o que é que está acontecendo? Quantas pessoas têm sido levadas a óbito, não só pelo Covid, mas pela própria situação da pobreza, da fome, por causa da economia, é o cavalo preto, né? Os homens se matando, nós temos visto aí, são sinais da volta de Cristo. O cavalo vermelho se manifestando, o cavalo preto e o cavalo amarelo abrindo o 4º selo para a mortandade vir, a pestilência vir. Então os apóstolos perguntaram para Jesus:
diz-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Os homens precisam atentar para os sinais, porque os sinais apontam para o retorno glorioso e iminente do Senhor Jesus. É momento dos homens buscarem a face do Senhor. O Covid é o sinal. E os homens devem buscar a Cristo. Em Romanos capítulo 15, capítulo 13, o apóstolo Paulo diz: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Esse momento em que a situação, em que a população, em que o mundo está passando, em que a humanidade está passando, Deus está tocando a sua trombeta em alto e bom som, a fim de que os homens se arrependam, a fim de que os homens ponham a boca no pó, temam a Ele, busque a Cristo, porque o tempo está próximo. Paulo diz: já é hora de vos despertar do sono. Deus jogou juízo para despertar, sacudir a humanidade, dando advertências, saculejos para que a humanidade acorde, porque Jesus está voltando. E o que você tem feito? Será que você tem pensado, feito a associação dessa pandemia mundial? Essa pandemia, ela é diferente de qualquer outra coisa que nós conhecemos na história. Teve a ebola, teve o H1N1, né? Teve a peste bubônica ou a peste negra lá na Alemanha, mas nada se compara com a proporção que o Covid se manifestou de uma maneira, em uma escala mundial. Então o Senhor está mostrando um sinal, né, forte da sua vinda, um sinal real da sua vinda. E é o momento dos homens se arrependerem e voltarem para Cristo, porque a porta da graça, ela vai ser fechada. E quando a porta da graça se fechar, ninguém mais poderá entrar. O Covid é a trombeta de Deus, como foi para Noé o dilúvio em Noé. Os homens duvidaram do que Noé estava fazendo, né? E até que veio o dilúvio, tomou a todos e só ficou salvo mesmo 8 pessoas, Noé e a sua família. A arca prevaleceu sobre as águas do dilúvio. Então Deus está tocando a sua trombeta. O dilúvio do Senhor está sendo derramado na terra. As pessoas têm sido dizimadas. Quantos e quantos e milhares de pessoas já atravessaram a eternidade. E o pior é que atravessou a eternidade sem Jesus. Para onde foi? O céu é uma realidade. O inferno também é uma realidade. Então, esse momento é um momento onde não só vemos o juízo de Deus sendo manifestado através dessa pandemia do Covid, mas também é uma oportunidade para que os homens se arrependam e se voltem para Ele. De todo o coração. Porque em Romanos capítulo 13, nós encontramos aqui: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono. Meu prezado, meu amigo, irmão em Cristo, já é hora de vos despertar do sono. Aquele que é santo, diz a palavra de Deus, se santifique-se mais ainda. O imundo se suje-se mais ainda. Mas já é hora de vos despertar do sono. A trombeta está tocando. E é momento de você tomar posição ao lado de Jesus, ao lado de Cristo. Porque a nossa salvação, diz o apóstolo Paulo, está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite,
Vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então, o cavaleiro do Apocalipse, o quarto selo, cavalo amarelo, juízo de Deus, conclama que os homens se arrependam, que os homens deixem as obras das trevas e se revistam das armas da luz. Esse é o momento onde o homem precisa se voltar para Deus. A trombeta do Senhor está tocando, chamando o homem para o arrependimento, chamando você para o arrependimento. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos as armas da luz. Vem chegando o dia do juízo de Deus. O dia está chegando, o dia do juízo de Deus. E é importante que o homem hoje se entregue a Cristo. Hoje Jesus olha para o homem com um olhar de graça, de misericórdia, para advogá-lo. Mas no último dia, o seu olhar de justiça. E todos que não estiverem debaixo de Cristo estão condenados. Você precisa estar debaixo de Jesus, debaixo da justiça de Cristo. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, nem contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhas para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, esse momento de juízo de Deus é um momento onde Deus conclama que o homem abandone o pecado, abandone o caminho mau, abandone as orgias. Quantas pessoas em orgias, quantas pessoas em se bebendo, se enchendo a cara, empilecando, se bem que agora os bares não podem nem serem mais abertos, mas a conclamação é: e agora o que devo fazer? Foi o que as nações, quando estavam lá em Jerusalém, no derramado do Pentecostes, capítulo 12 de Atos, perguntaram: varões galileus, que faremos? O apóstolo Pedro diz: arrependei-vos, e a cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você precisa se arrepender de seus pecados, invocar o nome de Cristo e receber o dom do Espírito Santo, que é a vida eterna em Jesus. Então esse momento conclama arrependimento, esse momento conclama a consagração de Deus para Deus. Esse momento conclama a volta para Deus. Esse momento conclama o homem a se revestir de Jesus, abandonar os ídolos pagãos que têm olhos e não veem, boca tem e não falam, têm mãos e não pegam, têm pés e não andam. Esse momento de juízo, de trombeta de Deus, Deus está convocando o homem a se arrepender, invocar o único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, Criador do homem, a se voltarem, a se revestirem da justiça de Cristo. Então o Covid e o retorno eminente de Cristo. O Covid é um sinal do retorno eminente de Cristo. Ó, que você possa atentar para esse momento. Olhe para a sua volta. Quantas pessoas já partiram? E onde estão? Como partiram? Mas esta é um momento de oportunidade. É um momento onde Deus dá a oportunidade. Porque nós vemos aqui na palavra de Deus, dizendo aqui, já é hora de vos despertar do sono. Se você está dormindo, ouça a voz de Deus pelo Evangelho, lhe chamando: acorde, levante, venha para mim. Porque a nossa salvação está agora mais perto, mais próxima.
do que quando no princípio cremos. Então a salvação está muito mais perto agora. Atente para essa verdade. Então os sinais estão aí. A mortandade está aí. E ela conclama que o homem se consagre, que o homem abandone as obras das trevas, se revista das armas da luz, arma da justiça de Cristo, né? Ande dignamente, segundo Cristo, ande com a justiça de Cristo, com o testemunho de Cristo. E, enfim, o momento conclama para que o homem se revista do Senhor Jesus, se revista da pessoa de Cristo. Você, que ainda não tem Jesus, busque a Ele. Esse é o momento. E atente para a trombeta que está sendo tocada. Já são mais de 4 meses, varando 5º, 6º mês. E essa curva não dobra, não cai, porque Deus está no comando e Deus está humilhando as nações, chamando os homens ao arrependimento. Eu gostaria de concluir com a palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 30, 31. Então, o Covid é o sinal iminente do retorno de Cristo. Eu gostaria de concluir com Atos, capítulo 17, versos 30, 31. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O tempo da ignorância já passou. Ele já enviou Jesus ao mundo, já deu testemunho do Filho dele. Deixou o Evangelho para que o homem creia nele. Então é o momento que os homens em todas as partes se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia de juízo, de julgamento. Esses são juízos temporais, mas há um juízo eterno. E Deus conclama que o homem se arrependa e creia no varão chamado Jesus, que acreditou, Deus o acreditou ressuscitando dentre os mortos. Jesus está voltando. E que você entregue a sua vida para Cristo, enquanto há tempo. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Amém. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos dar graça por esta hora, Senhor. Deus Todo-Poderoso, os sinais estão aí acontecendo e muitas pessoas nem sabem o que significam esses sinais. Desperta, acorda aqueles que estão dormindo. Tem misericórdia, Senhor, da tua igreja. Tem misericórdia daqueles que ainda não vieram para o regaço do Senhor. Aqueles que não vieram para o aprisco das ovelhas, que não estão dentro do seu aprisco. Tenha compaixão, Senhor, guarda-nos. Ó Maranata, vem, Senhor Jesus. O Senhor está perto. Próximo está a nossa salvação, muito mais agora do que antes. O Senhor está perto. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Nós oramos assim com ação de graça. Em teu nome, louvando porque todas as coisas estão em tuas mãos, poderosa. Oramos assim em teu nome. Amém. Deus te abençoe.